Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, né? Como eu sempre digo, todos os dias aqui, é muito bom ter você aí, ó, do outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre abuso sexual. Esse assunto que a gente sempre tem que estar falando. Recentemente, né, algumas participantes do BBB relataram que sofreram abuso sexual na infância, então a gente resolveu trazer esse tema mais uma vez aqui para o Bem Assim. Também vamos falar, gente, sobre uma iniciativa muito legal que está sendo feita com os moradores do bairro do Pinheiro. Vocês que moram aqui em Maceió estão sabendo, né, da situação que eles estão passando, e aí uma galera se juntou para fazer uma terapia comunitária com eles. Já já vocês vão também saber muito mais detalhes sobre isso. Tem matéria sobre a exposição que está rolando no Parque Shop, vai ter culinária, vai ter Gazeta Web, muita coisa boa te aguarda hoje aqui no Bem Assim. E eu também, tá? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e também, né, ainda tem um pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela companhia de vocês. Lembrando das nossas redes sociais, tá? Não posso esquecer. Corre lá para acompanhar a gente, YouTube, Instagram, Facebook. Estamos lá como TV Mar Canal 25 e tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar com a nossa produção, tá? Manter contato aqui com a gente. Vamos lá, vamos começar o dia que hoje está cheio de coisa aqui no Bem Assim. Seguinte, pessoal, quem acompanha, né, o Big Brother Brasil, se você é fã aí de realities, shows, você com certeza já assistiu, né? E aí, nessa edição agora de 2019, duas participantes, a Isabela e a Hannah, elas falaram sobre abuso sexual que elas teriam sofrido na infância. E aí, quando a gente pegou esse gancho para falar mais uma vez aqui no Bem Assim sobre esse assunto, que é incrível, a gente sempre tem que estar falando. Quem vai explicar mais agora, dessa vez aqui para a gente sobre esse tema é o advogado Paulo Parísio. Muito bom dia, doutor Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigado. Bom dia a todos que assistem Bem Assim. É um prazer enorme estar aqui. É um assunto que a gente sempre precisa estar falando, né, doutor Paulo? Vamos explicar o que é que configura o abuso sexual? Infelizmente é um assunto que a gente é corriqueiro, para a gente que vive no dia a dia da criança e do adolescente. E o abuso sexual na infância é aquela criança, aquele adolescente que é usado para uma prática de qualquer ato de natureza sexual. Seja um toque, uma palpação. O conceito é muito amplo, qualquer ato de natureza sexual. Então é muito triste quando a gente vê a realidade que a gente vive hoje de abuso. Certo. O abuso sexual, ele é algo que é restrito apenas aos menores de idade ou também pode acontecer com adultos? Não, pode acontecer sim com adultos, tá? Agora, na área da criança e adolescente, a preocupação é muito maior, porque são pessoas em pleno desenvolvimento e que vão deixar marcas para o futuro. Com certeza. Quais são as penalidades para quem comete esse tipo de crime? Olha, hoje nós temos a Constituição Federal que já disciplina, onde diz que é dever da família, da sociedade e do poder público de assegurar a todo momento o direito à saúde, à educação, como também ela já disciplina, dizendo o seguinte, no seu parágrafo 4º do artigo 217, dizendo que a lei deverá punir severamente aqueles atos de abuso, exploração e estupro de infantis. Nós temos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também disciplina no seu artigo 217 seguintes. Nós temos o Código Penal, que também disciplina, e aí tem penas de 8 até 15 anos de reclusão. E agora, em 2017, o então presidente à época, Michel Temer, ele sancionou duas leis, que foram duas novidades, modificando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos artigos disciplina a questão da infiltração de agentes de polícia nas redes de internet, para tentar fazer uma investigação mais apurada, para buscar casos de prostituição, exploração, até de abuso. E a outra modificação, que é um novo artigo também, ele trata sobre a questão da perda, do confisco de bens móveis e imóveis dos abusadores, dos agressores,
porque através de um abuso, de uma exploração da pornografia infantil, eles conseguem auferir alguns bens. Então, esses bens vão ser confiscados também pelo poder público. É uma pena obrigatória também. Então, são todos esses arcabouços de sanções que podem acometer um agressor, um abusador até. E aí, quando a gente fala de criança e adolescente, sempre as penalidades, elas serão mais severas? Sim. Foi como eu disse no início, a gente está tratando de pessoas em desenvolvimento, pessoas que vão ter uma marca para o resto da vida. Então, é diferente de um adulto, apesar de tudo que o adulto também vai levar, mas a criança é diferente, é um tratamento específico para tentar superar aquele acontecido. Tá. Doutor Paulo, há uma linha tênue entre o abuso sexual e o estupro ou não? A gente consegue diferenciar facilmente uma coisa da outra? Olha, existem diferenças. O abuso sexual é aquele ato para a prática de natureza sexual, aquele que tem uma relação apenas de desejo. Sim. Já o estupro, a questão da exploração sexual infantil, já entra uma atividade econômica. E aí, essas duas, tanto o abuso como a exploração sexual, pode sim chegar até um estupro, tá certo? Então, tem essa diferença entre o abuso e a exploração sexual, que é a questão da atividade econômica. Tá. Outra dúvida aqui também que eu tinha separado o estupro ele acontece apenas com vulneráveis ou adultos que não possuem uma relação entre si ou também pode acontecer em matrimônios, em relacionamentos mais duradouros, enfim? Sim, pode acontecer, o estupro pode acontecer em qualquer área, seja sem um vínculo de afeto ou com um vínculo de afeto. Porque muitas vezes a gente vê a grande diferença vai ser o quê? O desejo da vítima, se ela tinha vontade ou não de realizar aquele ato. Então, ele pode acontecer seja com vínculo afetivo ou não. Tem o aliciamento sexual, né, que Sim. você também colocou, que é a questão da exploração sexual. E aí que ela envolve a questão financeira. Isso. Aí entra aquele caso, muitas vezes, de crianças e adolescentes sendo usados para garotos de programas, garotas. E aí a gente se lembra muito bem, há muitos anos atrás, a gente tinha as rodovias, né? Que ainda hoje existe, mas nos anos passados eram muito mais, devido à informação hoje ser muito maior e até os meios também, toda a rede da infância, os órgãos de fiscalização, as coisas andam mudando aos poucos. E o assédio sexual? O que é que ele difere do abuso sexual? Olha, o assédio sexual é uma coisa mais que tem aquele contato de sempre estar induzindo, desejando e cobrando, são aquelas agressões verbais, sempre está fazendo o desejo de explicar o desejo que tem. O abuso já é diferente. O abuso ele vai precisar daquele ato, não precisa muitas vezes de uma conjunção carnal, mas questão de aperto, de apalpação, então tudo isso envolve o abuso e o assédio já entra mais essa parte de linguagem, de ficar conversando, sempre tentando o desejo. Tá certo. Em todos os casos, é importante denunciar ou quem esteja passando por uma situação tão terrível, dessas aqui que a gente elencou, até mesmo quem saiba que esteja acontecendo essa situação? Sim. Na realidade, a gente, quanto operador do direito, a gente sempre diz que é de cunho obrigatório, quem tem esse conhecimento, seja a própria vítima ou alguém que tem esse conhecimento, que denuncie. Nós temos diversos meios hoje de denunciar. Nós temos um Disque 100, que é uma ligação sigilosa, sem cobrança nenhuma. Nós temos o próprio Ministério Público, que é um órgão de fiscalização. Nós temos a OAB, a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, que pode fazer essa denúncia. O Conselho Tutelar, quando se trata de crianças e adolescentes, é um órgão que está ali para a proteção de todas as crianças e adolescentes. Então, nós temos hoje diversos meios de denúncia. O que não pode acontecer é ficar omisso. Essa informação tem que vir, até porque para acessar aquela violência, como também para tentar recuperar aquele trauma que já está acontecendo. Exato. Tem muita gente que tem medo ou até mesmo que acha assim, mas não vai dar em nada. Para essas pessoas, a gente precisa reforçar ainda mais de que vale, gente, denunciar. Vale muito a pena. Sim. As pessoas têm que acabar com essa ideia que não vai dar em nada. Infelizmente, a gente não pode garantir que as coisas vão ser de imediato. Uma das atitudes que vão ser de imediato, um exemplo, numa denúncia, o causador, o agressor, está dentro da residência da criança ou adolescente, isso já é afastado, ele vai ter que se afastar. E as pessoas têm que acabar com essa cultura, que não vai dar em nada.
as coisas estão mudando. A gente tem que denunciar, tem que buscar a todo momento. Porque se a gente ficar com essa mentalidade que não vai dar em nada, a gente não vai sair do mundo que a gente está hoje. E, doutor Paulo, é verdade isso de que a maioria dos casos de abuso, de estupro, enfim, eles acontecem de pessoas próximas da criança e do adolescente, do vulnerável? Sim, infelizmente é uma coisa até que, particularmente, eu fico muito triste em dizer isso. Mas de 100%, 85% a 90%, os agressores, os abusadores sempre estão dentro das residências. Porque são pessoas que têm confiança, que existe aquele elo de confiança. Por isso que a gente vê muitas vezes casos de padrasto, de pai, de tio, de primo, irmão. Sim. Porque são pessoas que nunca vão demonstrar uma certa suspeita. Então, realmente, isso é uma verdade hoje, no dia nosso. E existem sinais, sintomas que as pessoas elas possam ficar atentas de que talvez ali esteja algo acontecendo com aquela criança? Sim. Nós temos hoje diversos meios, até porque o abuso a gente não trata só na área jurídica. A gente trata na área jurídica, na saúde, na assistência social, então são diversas áreas. E os estudos comprovam isso claramente, que comportamentos inusitados da noite para o dia mudou o comportamento. Frequência escolar, muitas vezes, isso demonstra, a criança não quer ir até a escola. A questão de sempre estar próxima de alguma pessoa. Sempre, não, eu não quero sair, vou ficar aqui. Então, são alguns fatos, algumas atitudes que os pais, os responsáveis por essa criança, por esse adolescente, têm que sempre estar observando. A frequência escolar é um exemplo clássico. Muitas vezes a criança não quer, o adolescente não quer ir até a escola. Não vou ficar. E isso, muitas vezes, até os professores também têm que estar sempre observando. Que até na própria sala, muitas vezes, a criança, o adolescente, fica ali sem querer se juntar aos outros colegas. Certo, olha aí, então fiquem bastante atentos, tá? Por isso que a gente sempre está aqui falando sobre esse assunto. Doutor, vamos reforçar então os canais de comunicação que o pessoal de casa, se souber de algum caso, pode denunciar, inclusive até pode buscar a OAB, né, isso. Também. Primeiro a gente tem um conselho tutelar, pode buscar um conselho tutelar daquela região, do bairro dele. Nós temos o Ministério Público, tem a OAB, certo? Que pode procurar a OAB do centro ou na Cruz das Almas. Nós temos também o Disque 100, que é uma ligação anônima, sigilosa, gratuita, não tem problema algum, pode passar os dados, que isso vai chegar até as autoridades. Então, e tem também a delegacia especializada de crime contra a criança e o adolescente, que pode sim receber essas denúncias. Ou seja, várias instituições, gente, estão aí disponíveis para ajudar as vítimas que passam por isso. E é importante que a gente sempre esteja informado para que, caso a gente note algum comportamento estranho da criança, a gente possa ir lá buscar mais informações e fazer a denúncia, tá? Doutor Paulo, muito obrigada. Obrigado. Tá? Estamos à disposição. Tá, ok. Muito obrigada mesmo. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. No próximo bloco, a gente vai falar sobre uma iniciativa bem legal que está ajudando bastante os moradores do bairro do Pinheiro. Volto já já.